Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 15, verso 18. Ó Rei, as brincadeiras e conversas francas dele eram agradáveis e belamente decoradas com sorrisos. Sua maneira de tratar-me, como ó filho de Pritha, ó amigo, ó filho da dinastia Kuru, e todas essas cordialidades, agora me vêm à lembrança, e desse modo estou oprimido. Verso 19. Geralmente nós dois costumávamos viver juntos e dormir, sentar e caminhar juntos. E no momento de se dar a conhecer, pelos atos de cavalheirismo, às vezes, se havia alguma irregularidade, eu costumava censurá-lo, dizendo: meu amigo, tu és muito veraz. Mesmo nessas horas, em que seu valor era minimizado, ele, sendo a alma suprema, costumava tolerar todos aqueles meus pronunciamentos, perdoando-me exatamente como um verdadeiro amigo perdoa a seu verdadeiro amigo, ou um pai perdoa seu filho. Significado: uma vez que o Supremo Senhor Sri Krishna é todo perfeito, seus passatempos transcendentais com seus devotos puros jamais carecem de nada sob nenhum aspecto, seja como amigo, filho ou amante. O Senhor saboreia as admoestações de amigos, pais ou noivas, mais que os hinos védicos oferecidos a ele, por grandes acadêmicos eruditos e religiosos, no estilo oficial. Verso 20. Ó Imperador, agora estou separado de meu amigo e mais querido bem-querente, a suprema personalidade de Deus. E por isso meu coração parece estar vazio de tudo. Em sua ausência, fui derrotado por um grupo de vaqueiros infiéis, enquanto protegia os corpos de todas as esposas de Krishna. Significado: o ponto importante neste verso é como foi possível que Arjuna pudesse ser derrotado por uma gangue de vaqueiros ignóbeis, e como tais vaqueiros mundanos puderam tocar os corpos das esposas do Sr. Krishna, que estavam sob a proteção de Arjuna. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura justificou a contradição através de uma investigação no Vishnu Purana e Brahma Purana. Nesses Puranas, se diz que certa vez as belas habitantes do céu satisfizeram Ashtavakra Muni com seu serviço e foram abençoadas pelo Muni a terem o Senhor Supremo como seu esposo. Ashtavakra Muni era entrevado em 8 articulações de seu corpo, e assim ele costumava mover-se, curvado de maneira peculiar. As filhas dos semideuses não puderam conter seu riso ao verem os movimentos do Muni, e o Muni, irritando-se com elas, amaldiçoou-as a serem raptadas por salteadores, mesmo que obtivessem o Senhor como esposo. Mais tarde, as moças novamente satisfizeram o Muni com suas orações, e o Muni as abençoou a recuperarem seu esposo mesmo após serem raptadas pelos salteadores. Desse modo, para manter as palavras do grande Muni, o próprio Senhor raptou suas esposas da proteção de Arjuna, pois de outra forma elas teriam desaparecido de cena imediatamente, tão logo fossem tocadas pelos salteadores. Além disso, algumas das gopis, que oraram para tornar-se esposas do Senhor, regressaram às suas respectivas posições, depois que seu desejo foi satisfeito. Após a partida do Sr. Krishna, ele quis que todo o seu séquito voltasse ao Supremo, e eles foram chamados de volta, embora sob diferentes
condições. Verso 21. Tem o mesmo arco Gandiva, as mesmas flechas, a mesma quadriga puxada pelos mesmos cavalos. Eu os uso, sendo eu o mesmo Arjuna, a quem todos os reis ofereciam seus devidos respeitos. Porém, na ausência do Sr. Krishna, todos eles, de um momento para outro, tornaram-se inúteis e vazios. Isso é exatamente como oferecer manteiga clarificada sobre cinzas, acumular dinheiro com uma varinha mágica ou plantar sementes em terra árida. Significado: como já discutimos mais de uma vez, não devemos ter orgulho de galardões emprestados. Todas as energias e poderes são derivados da fonte suprema, o Sr. Krishna, e agem enquanto ele deseja, e deixam de funcionar logo que ele os retira. Todas as energias elétricas são recebidas da central elétrica, e tão logo a central elétrica pare de suprir energia, as lâmpadas não têm utilidade. De um momento para outro, essas energias podem ser geradas ou retiradas pela vontade suprema do Senhor. A civilização material, sem a bênção do Senhor, não passa de brinquedo de criança. Enquanto os pais permitem ao filhinho que brinque, tudo está bem. Tão logo os pais proíbam, a criança tem de parar. A civilização humana e todas as suas atividades devem ser ajustadas à bênção suprema do Senhor. E sem essa bênção, todo o avanço da civilização humana é como decoração de um corpo morto. Aqui se diz que uma civilização morta e suas atividades são algo semelhante à manteiga clarificada sobre as cinzas, o acúmulo de dinheiro através de varinha mágica e a plantação de sementes em terra árida. Versos 22 e 23. Ó Rei, uma vez que me perguntaste sobre nossos amigos e parentes na cidade de Dwarka, devo informar-te que todos eles foram amaldiçoados pelos Brahmanas, e como resultado, todos eles se embriagaram com vinho feito de arroz fermentado, e lutaram entre si com varas, nem mesmo se reconhecendo uns aos outros. Agora, com exceção de 4 ou 5, todos estão mortos e ausentes deste mundo. Verso 24. De fato, tudo isso se deve à vontade suprema do Senhor, à personalidade de Deus. Algumas vezes as pessoas matam-se umas às outras, e outras vezes elas protegem-se umas às outras. Significado: segundo os antropólogos, há uma lei natural de luta pela vida e sobrevivência do mais capaz. Mas eles não sabem que por trás da lei da natureza está a direção suprema da suprema personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, confirma-se que a lei da natureza é executada sob a direção do Senhor. Portanto, sempre que há paz no mundo, deve-se entender que isso se deve à boa vontade do Senhor. E sempre que há revolta no mundo, isso também se deve à vontade suprema do Senhor. Nem mesmo uma folha de grama se move sem a vontade do Senhor. Portanto, sempre que há desobediência das regras estabelecidas, decretadas pelo Senhor, há guerra entre homens e nações. O caminho mais seguro da paz, portanto, é relacionar tudo à lei estabelecida pelo Senhor. A lei estabelecida é que tudo o que façamos, tudo o que comamos, tudo o que sacrifiquemos, ou tudo o que demos em caridade,
tudo deve ser feito para a plena satisfação do Senhor. Ninguém deve fazer nada, comer nada, sacrificar nada, nem dar nada em caridade, contra a vontade do Senhor. No discernimento está a melhor parte do valor, e devemos aprender como discriminar entre as ações que podem ser agradáveis ao Senhor e as que podem ser desagradáveis ao Senhor. Desse modo, uma ação julga-se de acordo com o prazer ou desprazer do Senhor. Não há lugar para desejos pessoais. Devemos sempre ser guiados pelo prazer do Senhor. Tal ação chama-se Yoga Karmasu Kaushalam, ou ações executadas, que estão ligadas ao Senhor Supremo. Esta é a arte de fazer algo perfeitamente. Versos 25 e 26. Ó Rei, assim como no oceano, os seres aquáticos maiores e mais fortes engolem os menores e mais fracos, do mesmo modo, a suprema personalidade de Deus, para tornar mais leve a carga da terra, também ocupou o iado mais forte em matar o mais fraco, e o iado maior em matar o menor. Significado: no mundo material, a luta pela vida e a sobrevivência do mais capaz são leis, porque no mundo material há disparidade entre as almas condicionadas, devido ao desejo de todos de assenhorearem-se dos recursos materiais. Essa mesma mentalidade de domínio sobre a natureza material é a causa fundamental da vida condicionada. E para dar facilidades a estes senhores de imitação, a energia ilusória do Senhor cria uma disparidade entre os seres vivos condicionados, criando o mais forte e o mais fraco em todas as espécies de vida. A mentalidade de domínio sobre a natureza material e a criação naturalmente origina uma disparidade e, portanto, uma lei de luta pela vida. No mundo espiritual não há semelhante disparidade, nem semelhante luta pela vida. No mundo espiritual não há luta pela vida, porque ali todos existem eternamente. Não há disparidade, porque todos querem prestar serviço ao Senhor Supremo, e ninguém quer imitar o Senhor em tornar-se o beneficiário. O Senhor, sendo Criador de tudo, inclusive dos seres vivos, é de fato proprietário e desfrutador de tudo que existe. Mas no mundo material, através do encanto de Maya, ou ilusão, essa relação eterna com a suprema personalidade de Deus é esquecida. E desse modo, o ser vivo é condicionado sob a lei da luta pela vida e sobrevivência do mais capaz. Verso 27. Sinto-me atraída agora por aquelas instruções transmitidas a mim pela personalidade de Deus, Govinda, porque elas estão impregnadas com instruções para aliviar o coração ardente em todas as circunstâncias de tempo e espaço. Significado: aqui Arjuna refere-se à instrução do Bhagavad Gita, que lhe foi transmitida pelo Senhor no campo de batalha de Kurukshetra. O Senhor deixou atrás de si as instruções do Bhagavad Gita, não somente para o benefício de Arjuna, mas também para todas as épocas, em todas as terras. O Bhagavad Gita, tendo sido proferido pela suprema personalidade de Deus, é a essência de toda a sabedoria védica. É muito bem apresentado pelo próprio Senhor para todos que têm pouquíssimo tempo para pesquisar as vastas literaturas védicas,
como os Upanishads, Puranas e Vedanta Sutras. Ele está colocado dentro do estudo da grande epopeia histórica Mahabharata, que foi especialmente preparada para as classes menos inteligentes, a saber, as mulheres, os trabalhadores e aqueles que são descendentes indignos dos Brahmanas, Kshatriyas e seções superiores dos Vaishyas. O problema que surgiu no coração de Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra foi resolvido pelos ensinamentos do Bhagavad Gita. Novamente, após a partida do Senhor da vista das pessoas terrestres, quando Arjuna estava face a face com a extinção de seu poder e proeminência adquiridos, ele quis mais uma vez recordar os grandes ensinamentos do Bhagavad Gita, simplesmente para ensinar a todos os interessados que o Bhagavad Gita pode ser consultado em todos os momentos críticos, não apenas para consolo de todas as espécies de agonias mentais, mas também como solução para as grandes perplexidades que possam embaraçar alguém em horas críticas. O Senhor Misericordioso deixou atrás de si os grandes ensinamentos do Bhagavad Gita, para que possamos receber as instruções do Senhor, mesmo quando ele fica invisível ao campo de visão material. Os sentidos materiais não podem de maneira alguma apreciar o Senhor Supremo, mas através de seu poder inconcebível, o Senhor pode encarnar-se de modo apropriado à percepção sensorial das almas condicionadas, por intermédio da matéria, que também é outra forma da energia manifestada do Senhor. Assim, o Bhagavad Gita, ou qualquer outra representação escritural, sonora e autêntica do Senhor, também é uma encarnação do Senhor. Não há diferença entre a representação sonora do Senhor e o próprio Senhor. Uma pessoa pode obter o mesmo benefício do Bhagavad Gita, como Arjuna o fez, na presença pessoal do Senhor. O ser humano fiel, que deseja ser liberado das garras da existência material, pode muito facilmente tirar proveito do Bhagavad Gita. E tendo isso em vista, o Senhor instruiu Arjuna como se Arjuna estivesse necessitado disso. No Bhagavad Gita, 5 fatores importantes de conhecimento são delineados, pertinentes ao 1. Senhor Supremo, 2. Ao ser vivo, 3. À natureza, 4. Ao tempo e espaço, e 5. Ao processo de atividade. Dentre esses, o Senhor Supremo e o ser vivo são qualitativamente unos. A diferença entre os dois tem sido analisada como a diferença entre o todo e a parte integrante. A natureza é matéria inerte, exibindo a interação de 3 modos diferentes. E o tempo eterno e o espaço ilimitado são considerados como estando além da existência da natureza material. As atividades do ser vivo são diferentes variedades de aptidões que podem enredar ou liberar o ser vivo dentro e fora da natureza material. Todos esses assuntos são concisamente discutidos no Bhagavad Gita, e mais tarde os temas são elaborados no Srimad Bhagavatam para posterior iluminação. Dentre os 5 temas, o Senhor Supremo, a entidade viva, a natureza, o tempo e o espaço são eternos. Mas a entidade viva, a natureza e o tempo estão sob a direção do Senhor Supremo, que é absoluto e completamente independente de qualquer outro controle. O Senhor Supremo é o controlador supremo. A atividade material do ser vivo não tem início, mas pode ser retificada
pela transferência à qualidade espiritual. Então ela pode cessar suas reações materiais, qualitativas. Tanto o Senhor quanto a entidade viva são conscientes, e ambos têm o sentido de identificação, de serem conscientes como uma força viva. Mas o ser vivo sob a condição da natureza material, chamada Mahatattva, identifica-se erroneamente como sendo diferente do Senhor. Todo o esquema da sabedoria védica é voltado para a meta de erradicar esta concepção falsa e, desse modo, liberar o ser vivo da ilusão da identificação material. Quando essa ilusão é erradicada pelo conhecimento e renúncia, os seres vivos são atores responsáveis e também desfrutadores. O sentido de gozo no Senhor é real, mas esse sentido no ser vivo não passa de uma espécie de desejo anelante. Essa diferença na consciência é a distinção entre as duas identidades, a saber, o Senhor e o ser vivo. De outro modo, não haveria diferença entre o Senhor e o ser vivo. Portanto, o ser vivo é eternamente uno e diferente, simultaneamente. Toda a instrução do Bhagavad Gita repousa sobre este princípio. No Bhagavad Gita, o Senhor e os seres vivos são ambos descritos como Sanatana, ou eternos, e a morada do Senhor, que está muito além do céu material, também é descrita como Sanatana. O ser vivo é convidado a viver na existência sanatana do Senhor, e o processo que pode ajudar um ser vivo a aproximar-se da morada do Senhor, onde se manifesta a atividade liberada da alma, chama-se Sanatana Dharma. Não podemos, entretanto, alcançar a morada eterna do Senhor, sem estarmos livres da falsa concepção, da identificação material. E o Bhagavad Gita dá-nos a chave de como alcançar essa fase de perfeição. O processo de liberar-se da falsa concepção, da identificação material, chama-se, em diferentes fases, atividade fruitiva, filosofia empírica e serviço devocional, até a compreensão transcendental. Essa compreensão transcendental torna-se possível ajustando-se todos os itens acima em relação com o Senhor. Os deveres prescritos do ser humano, segundo a orientação dos Vedas, podem gradualmente purificar a mente pecaminosa da alma condicionada e elevá-la à fase de conhecimento. A fase purificada de aquisição de conhecimento torna-se a base do serviço devocional ao Senhor. Enquanto uma pessoa está ocupada em pesquisar a solução dos problemas da vida, seu conhecimento chama-se Jnana, ou conhecimento purificado. Mas ao compreender a verdadeira solução da vida, ela situa-se no serviço devocional ao Senhor. O Bhagavad Gita começa encarando os problemas da vida, discriminando a alma dos elementos da matéria, e prova por meio de muitas razões e argumentos que a alma é indestrutível em qualquer circunstância, e que a cobertura exterior da matéria, o corpo e a mente, mudam-se para outro período de existência material, a qual é cheia de misérias. Portanto, o Bhagavad Gita destina-se a pôr fim a todas as diferentes espécies de misérias, e Arjuna refugiou-se neste grande conhecimento, que tinha sido transmitido a ele durante a guerra de Kurukshetra. Verso 28. Suta Goswami disse: estando assim profundamente absorta em pensar nas instruções do Senhor,
que foram transmitidas na grande intimidade da amizade, e em pensar em seus pés de lótus. A mente de Arjuna apaziguou-se e livrou-se de toda a contaminação material. Significado: uma vez que o Senhor é absoluto, a meditação profunda nele é tão boa como o transe iógico. O Senhor não é diferente de seu nome, forma, qualidade, passatempos, séquito e ações específicas. Arjuna começou a pensar nas instruções do Senhor, dadas a ele no campo de batalha de Kurukshetra. Somente aquelas instruções é que começaram a eliminar as máculas de contaminação material na mente de Arjuna. O Senhor é como o Sol. O aparecimento do Sol significa a dissipação imediata da escuridão, ou ignorância. E o aparecimento do Senhor, dentro da mente do devoto, pode de imediato afastar os miseráveis efeitos materiais. O Senhor Chaitanya recomenda, portanto, o cantar constante do nome do Senhor, para a proteção contra todas as espécies de contaminações do mundo material. O sentimento de saudade do Senhor é indubitavelmente doloroso para o devoto, mas por estar relacionado ao Senhor, tem um efeito transcendental específico que apazigua o coração. Os sentimentos de saudade também são fontes de bem-aventurança transcendental, não sendo absolutamente comparáveis aos contaminados sentimentos materiais de saudade. Verso 29. A lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Sri Krishna, por parte de Arjuna, rapidamente aumentou sua devoção, e como resultado, toda a escória em seus pensamentos amainou-se. Significado: os desejos materiais na mente constituem escória de contaminação material. Por esta contaminação, o ser vivo defronta-se com tantas coisas compatíveis e incompatíveis, que desencorajam a própria existência da identidade espiritual. Nascimento após nascimento, a alma condicionada enreda-se em tantos elementos agradáveis e desagradáveis, os quais são todos falsos e temporários. Eles acumulam-se devido às reações dos desejos materiais. Mas quando entramos em contato com o Senhor Transcendental, em suas variadas energias, através do serviço devocional, manifestam-se as formas nuas de todos os desejos materiais, e a inteligência do ser vivo apazigua-se manifestando seu verdadeiro caráter. Logo que Arjuna voltou sua atenção para as instruções do Senhor, como estão inculcadas no Bhagavad Gita, seu verdadeiro caráter de associação eterna com o Senhor manifestou-se, e desse modo ele sentiu-se livre de todas as contaminações materiais.